tarde, estamos começando mais uma edição do TV Diagnóstico. Hoje, duas causas interessantes. Eu acredito que você tenha passado por algum desses problemas ou conhece alguém que tenha passado por algum desses problemas. Por isso, não perca o programa de hoje. O primeiro problema que a gente vai falar é sobre labirintite, que é sempre uma disfunção causada pelos labirintos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de subir escadas rolantes e tem outras dificuldades exatamente por conta desse problema que se dá dentro do ouvido interno. E a segunda questão é a questão da alergia. A gente está num período aí agora de inverno, né, alto inverno. Ontem estava um dia mais quente, enfim, altas variações de temperatura. Será que você tem algum tipo de alergia? Alergia à temperatura, alergia à poeira, alergia a alimentos, medicamentos? Bom, se você tiver, também não saia daí. A gente vai conversar hoje com o Dr. Mauro Cal, que é alergista, e também com o Dr. Selmir Macáquero, que é otorrinolaringologista. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre tudo isso. Fique aí que voltamos já já. Estamos de volta então com mais um TV Diagnóstico. Agora recebemos o Dr. Selmir Macáquero, que é otorrinolaringologista. Ele vai falar um pouquinho sobre a labirintite. Bom, muitas pessoas têm dificuldade de subir escadas, tem alguns outros desequilíbrios provocados, às vezes até andar na rua, às vezes desmaios. Bom, ele vai explicar exatamente qual a causa e como se dá esse problema que é a labirintite. Boa tarde, doutor Selmir, como vai? Boa tarde, prazer muito grande estar aqui. É isso mesmo, a labirintite é porque tem um probleminha nos labirintos que é uma funçãozinha que se tem dentro do ouvido interno? Exatamente. A labirintite que se fala, a tonteira, normalmente é do labirinto, mas não é só o labirinto. Uma parte do cérebro também ajuda no controle, ao equilíbrio, né? O cerebelo e a visão também. E a labirintite, praticamente dita, é a tonteira periférica do labirinto. E como é que isso se dá? Assim, as pessoas elas nascem com esse problema ou ele acaba acontecendo com o decorrer dos anos? Olha, muita gente tem labirintite e com o passar da idade tem inclusive a tonteira benigna, entende? Próprio do envelhecimento e isso ocorre. Não é bem uma labirintite. Mas a labirintite é uma coisa que ocorre muito hoje, principalmente devido à vida agitada que nós temos, né? E também devido a muitos fatores. Um deles é o desequilíbrio, entende, do metabolismo, a variação da glicose. É uma das causas de labirintite. Então, quando um doente vem com tonteira, nós temos que pesquisar, né? No exame clínico, verificar se aquilo é periférico e então verificar as causas que podem produzir a tonteira. As causas principais são essa, variação da glicose, um trauma na cabeça pode provocar, entende? E o nervoso, ansiedade, um susto, isso é muito comum nos dias de hoje. Problemas da coluna cervical, uma inflamação no ouvido, mesmo na orelha média, porque ali atrás fica o labirinto, pode provocar também uma labirintite. Alergia alimentar, alguns alimentos podem provocar uma labirintite, assim também como remédios. Muitas pessoas não podem tomar certos remédios, antibióticos, anti-inflamatórios, calmantes, entende? Moderadores de apetite, podem provocar labirintite. E esses problemas a pessoa só consegue descobrir mesmo quando toma o remédio ou quando come esse alimento e provoca a labirintite? Nós procuramos colher a história do paciente, o que ele tomou, e verificar nos últimos dias o que houve que ele provocou aquela crise. Se foi um remédio, se foi um tombo, entendeu? Um exame diferente que a pessoa faça, uma anestesia geral pode provocar uma labirintite. São remédios que às vezes altera o funcionamento, né? Tem uma faixa etária onde a labirintite acaba ocorrendo com maior frequência? Olha, a labirintite ocorre em todas as faixas etárias, até nas crianças. Agora ela é muito maior justamente a partir dos 30 anos e mais um pouco em mulheres. Porque a partir dos 30 anos nós começamos a ter uma variação maior justamente dos problemas metabólicos, aumento muito de colesterol, de triglicerídeos e principalmente da glicose. É uma coisa importante na sociedade hoje diminuir a quantidade de açúcar, de sal, não é isso? Que se usa muito.
E então a gente faz uma pesquisa, o que aconteceu naqueles últimos dias, para partir para a causa, porque são muitas causas. Muitas causas. Muitas causas. E além da tontura, existe algum outro sintoma? Pois é, normalmente a pessoa começa com a tontura. Cada doente, ele relata de uma forma. Uns têm sensação de flutuação, outros tonteira, de queda. Agora, uma coisa importante, na labirintite, ninguém perde os sentidos. Ninguém perde os sentidos. Aquelas pessoas que dizem que desmaiam por conta da labirintite. Aí nós temos que muitas vezes fazer uma pesquisa neurológica. Normalmente o labirinto, ele causa tonteira, desequilíbrio. E também provoca uma disfunção do nervo vago, por isso ele provoca às vezes enjoo, vontade de vomitar nos primeiros dias. E além disso também um zumbido, um barulho no ouvido, que é a coisa mais difícil de tratar. É mais fácil tratar tonteira do que o zumbido. O zumbido é uma coisa um pouco difícil. Nós não temos assim um remédio que cure o zumbido. Uma vez que você, de repente, controle a labirintite, aquele zumbido ele pode permanecer. Diminui. Normalmente, com o controle da labirintite, com a diminuição da glicemia, que às vezes está alta, e o aumento da circulação, exercício, a gente muitas vezes consegue controlar o zumbido, mas é uma coisa um pouco mais difícil. E também a pessoa que vai tendo muitas crises de labirintite, a tendência é perder um pouco a audição. Porque o labirinto funciona junto com a audição, com a cóclea. É um órgão só. Dentro deles desliza um líquido, entende? Há uma predisposição genética, por exemplo, se o pai, o avô tem labirintite, o filho pode ter também? Não há bem uma predisposição genética, entende? Há uma predisposição da própria pessoa. Tem pessoas que qualquer coisa ataca o labirinto. E uma vez que faz o tratamento, esse tratamento ele é apenas um controle ou há formas da pessoa ficar definitivamente curada daquilo? Quando a pessoa tem uma crise de labirintite e que começa, sempre que começa a repetir, nós procuramos saber as causas. Quando se acha a causa, fica mais fácil. Não é isso? Uma pessoa que tem uma infecção no ouvido médio pode provocar uma labirintite, às vezes tem até uma fístula labiríntica, corre pus naquele ouvido. Então, o tratamento, a tendência é melhorar o labirinto, melhorar a tonteira. Às vezes até acaba com uma cirurgia no ouvido, mas aquela inflamação prejudica o labirinto. Então, aí é uma causa, você achou a causa, não é isso? Quando a pessoa tem um problema metabólico, que a glicose sobe muito, aí você começa a consertar a glicose, a tendência da pessoa é melhorar a tonteira e também a tendência é melhorar o zumbido. Então você sabe a causa. Existem pessoas, por exemplo, que têm problema na coluna cervical, um desvio grande, que às vezes ele contrai um pouco a artéria vertebral que irriga o labirinto. Então você passa uns exercícios, melhora a coluna vertebral, o doente melhora. É isso. Então, às vezes, sabendo a causa, e é por isso que muitas vezes, muita gente, não tem cura para o labirinto. É que nós, às vezes, não conseguimos detectar a causa. O senhor disse que os alimentos também podem provocar labirintite. Tem algum estudo já apontando alguns alimentos específicos que podem provocar labirintite? Olha, isso é interessante. É igual o remédio. Remédio, alimentação, depende da pessoa. Tem pessoa que pode tomar um antibiótico, não sente nada. Outros tomam o mesmo antibiótico e tem uma crise de labirintite, de vômitos. Isso é muito comum, entende? Então, depende da pessoa. Assim também, certos alimentos, a gente nota que piora. Tem gente que diz, toda vez que eu como aquilo, aquilo me faz mal. Meu estômago não aceita, eu tenho vontade de vomitar, fico tonta. A gente vê, às vezes, é o labirinto que não se dá com aquele alimento. O ideal mesmo é a pessoa mesmo fazer uma pesquisa. Quando ela tem a crise, o que ela comeu nos últimos dias, quais os remédios que tomou, o que ela fez, não é isso? Se teve um problema emocional. O problema emocional é uma das causas muito grande de labirintite. Muita gente tem muito problema emocional, aí tem que mudar um pouco a cabeça, né? A gente conversa, pede que eles levam a vida mais leve, sem ficar tão estressado, porque o problema todo mundo tem. O importante é o modo que você enfrenta o problema. É uma doença investigativa mesmo, né? Tem que investigar. E por isso é que é difícil de curar, porque nós temos que, às vezes, você perde um tempão conversando com aquela pessoa, não é isso? Para melhorar bem do labirinto, ela muitas vezes tem que melhorar também da mente. Não é? É como dizia São Lucas, não é? Um corpo são tem que ter uma mente sã. Bom, mas então a principal causa, o principal sintoma que a pessoa deve correr para procurar um médico é a tontura. A tontura.
Se a pessoa começa a perceber que está ficando tonta à toa ou tem uma sensação de flutuação sem motivo, é importante procurar um otorrino. A maioria dos doentes, eles chegam e já dizem quando sente a tonteira e você sabe que é uma labirintite. Toda vez que eu viro de repente para o lado, eu fico tonta. Quando eu abaixo a cabeça, eu fico tonto. Então, o doente, na maioria das vezes, ele senta e ele diz para você quando fica tonto. Quando eu viro deitado, eu me deito, sinto tonteira. Ou quando eu viro para o lado, sinto tonteira. Quando eu levanto, porque o labirinto é um órgão extraordinário. Ele, além de um vestíbulo grande, ele tem 3 canais semicirculares perpendiculares, de modo a detectar, entendeu? O espaço na vertical, na horizontal e antero-posterior. Entende? Então, quando o líquido desliza ali dentro tem uns cílios e também tem nervos finíssimos que percebem, entende? Aquela movimentação daquele líquido. E, devido à atração da Terra, então o cérebro sabe a posição da cabeça em relação à Terra, à gravidade. Então, qualquer desequilíbrio desse líquido faz com que a pessoa tenha realmente uma tonteira. Existe uma síndrome chamada síndrome de Meniere, em que aumenta a pressão desse líquido. E a pessoa começa a sentir muita tonteira, muitos vômitos, zumbido e com o tempo vai perdendo a audição. Nós não sabemos ainda direito a causa dessa síndrome. O senhor disse que pode também afetar crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes, elas têm um resultado melhor no tratamento do que os idosos ou os adultos? Tem um resultado melhor, sim. O idoso é mais difícil ele melhorar, demora mais, não é isso? Uma criança pequena, nós até passamos antivertiginosos em baixa dosagem, porque ele melhora rápido. É a mesma coisa, você passa um vasodilatador numa pessoa idosa, você tem que dar uma dosagem alta para ele dilatar aqueles vasos já endurecidos. Na criança, qualquer pouquinho, uma quantidade pequena de vasodilatador dilata os tecidos, que é um tecido flácido, recupera mais fácil. Fazendo um comparativo, quanto tempo de tratamento para uma criança e um adolescente, quanto tempo para um adulto e uma pessoa já com uma idade avançada? Isso é muito variado. Tem pessoas que têm uma crise violenta de labirintite. Quando tem a crise muito forte, a gente aconselha que a pessoa fique sentada e parada, mexa ao mínimo com a cabeça. 2, 3 dias. Depois que passou a crise forte, a gente diz para a pessoa, vamos à luta, se mexer. A pessoa se mexendo, melhora a circulação no labirinto. Aí tem exercícios que a gente faz, exercícios para recuperação do labirinto, antivertiginoso, entendeu? Nos primeiros dias, não. Inclusive, se a pessoa dirige, a gente não pode dirigir durante a crise de labirintite. Agora, tem pessoas que você dá um antivertiginoso, a melhora é rápida. Em 2, 3 dias ele está bem. Outros demoram mais. Isso independentemente da idade? Independentemente da idade. Agora, a gente observa que a criança responde muito mais rápido quando você dá, por exemplo, um antiemético, porque o labirinto provoca muitas vezes muito vômito. Então, você dá um antiemético, a criança melhora mais rápido, o adulto demora um pouquinho mais. E a labirintite ela pode ser provocada também por outras doenças ou não? Olha, tumores cerebrais, problemas, por exemplo, no cerebelo, podem provocar também labirintite. É o caso, por exemplo, da glicose. Um diabético que não cuida, ele pode ter labirintite e a causa não está bem no labirinto, está no metabolismo de glicose. Quando a pessoa tem uma crise de labirinto, a gente aconselha essas pessoas a não ficar muitas horas sem comer, porque senão a glicose abaixa muito e piora o labirinto. Mas se comer muito açúcar, a glicose sobe muito e também piora o labirinto. Então, o equilíbrio da glicose é uma coisa importante. Além do equilíbrio da glicose, quais as outras indicações quando a pessoa está em uma situação de crise, de labirintite? Bom, quando está na crise de labirintite, a gente pede para ela, a crise muito aguda, ela tem que se mexer pouquinho. E ela tem que procurar a posição ideal para ela. Quando ela deita, às vezes ela só pode deitar para um lado, o outro da tonteira. Então ela já sabe. Então ela procura, se quando levanta da cama, ela levanta devagarzinho e senta. Fica uns 5 minutos sentada, para depois se levantar. E ela já sabe a posição. Sem movimentos bruscos, né? Sem movimento brusco. Tem que evitar o movimento brusco. E ela já sabe a posição. Às vezes só pode virar para um lado, para o outro não. Não pode olhar para cima, isso é comum.
Entendeu? O labirinto vertical, quando ele olha para cima ou olha para baixo, aquilo roda tudo. E a pessoa também não pode dirigir. Não pode dirigir. E não pode também fazer trabalhos que tenham operação de máquinas, essas coisas, exatamente. Né? Lá, eu sempre pergunto, você trabalha em um lugar perigoso, trepa num poste lá, né, para trocar uma lâmpada? Não pode. Andaime, aí a pessoa fica de atestado uns dias até recuperar. Depois daquilo, a pessoa vai melhorando. Não tem muito tempo, eu tive um caso de labirintite que uma pessoa trepou na caixa d'água para trocar a boia e teve uma crise e não conseguiu sair de lá. Os bombeiros tiveram ir lá tirar o homem de lá. Isso às vezes acontece, né? Às vezes acontece algumas mortes ou alguns acidentes que a pessoa só descobre que tem labirintite nessa situação de risco. Nessa situação de risco. Então, a pessoa que tem tendência a ter labirintite, ela tem que fazer um catálogo do que ela pode trabalhar. Lugar de risco, nem dirigir, nem trepar em escada, lugares perigosos. É isso? Agora, deixa eu perguntar para o senhor. São 2 labirintos, né? Um dentro de cada ouvido Um dentro interno. do ouvido interno, da orelha interna. Quando dá problema em um, dá problema nos 2 ou isso independe? Não, você pode ter de um lado só. Quando nós examinamos, nós fazemos muitas pesquisas neurológicas. Inclusive, uma delas é o nistagmo. Entende? O nistagmo é um tremor dos olhos. Às vezes nós conseguimos ver a olho nu. Às vezes a pessoa tem que fazer uma nistagmografia. Quando nós temos dificuldade em saber se aquilo é central do cérebro, que tem que ir para o neurologista, ou se aquilo é periférico do otorrino, a gente faz esses exames. Olha bem os olhos. Às vezes a gente consegue notar aquele tremor do nistagmo. Entende? E às vezes a pessoa que tem labirintite de um lado, o nistagmo é só numa posição contralateral. Então, nem sempre os 2 labirintos estão afetados. Tem pessoas que afetam todos os labirintos, não pode virar para lado nenhum, eles ficam imobilizados. Mas a maioria das vezes não. É um labirinto só e a pessoa, inclusive, sabe a posição. Bom, aí você examina o nistagmo e vê. O senhor falou que às vezes a pessoa está deitada, ela vira para um lado e aquele lado dá tontura. Aquele lado que dá tontura é o lado do labirinto que tem um problema? Normalmente é contralateral. É contralateral. Entendi. E a pessoa que está fazendo tratamento, ela pode procurar outros tipos de tratamentos complementares ou geralmente só o remédio ele dá algum resultado? Normalmente nós pesquisamos a causa. E o tratamento o tratamento da crise aguda, como eu falei para você, é o repouso absoluto. Comer toda hora, não deixar a glicose abaixar e não movimentar com a cabeça. À medida que ela vai melhorando, nós começamos a mandá-la fazer exercício, andar muito a pé. Aí é o contrário. À medida que melhora, ela tem que reativar a circulação sanguínea para circular dentro do labirinto, para não provocar aquilo de novo. Então essa pessoa tem que andar muito, e inclusive existe fisioterapeutas que já fazem. E eu mesmo mando ela fazer vários exercícios. Virar com a cabeça, abaixar a cabeça, sentar, levantar, pegar um papel no chão. Aquilo é um exercício que ela vai começar a fazer para recuperar o labirinto. Então, tem a dieta alimentar, evitar, por exemplo, tudo que tem muita cafeína, que piora o labirinto. Né? Muito refrigerante, muito café, muito chocolate, uma alimentação mais saudável. Esses alimentos, eles tendem todo alimento muito picante, que estimula muito, a gente manda evitar. Não é? E aí, além dela tomar o antivertiginoso, ela vai começar a andar muito a pé e fazer exercícios para o labirinto. Aumentar aquela circulação do labirinto através de exercícios. Aqui em Petrópolis existe algum tratamento específico, que eu digo, algum tratamento gratuito para as pessoas que têm problemas de labirintite? Eu não conheço. Nenhum, assim, Instituto do Labirinto, aqui eu não conheço. Entendeu? Geralmente os tratamentos são mesmo mais caros e a pessoa tem que procurar o atendimento particular. Normalmente. Nem pelo SUS. Devido à pesquisa. Não, o SUS dá muitos tratamentos. Então, a gente, devido à pesquisa, a gente às vezes encomenda, olha, você tem que ir ao neurologista, você tem que ir ao endocrinologista, conseguir consertar o metabolismo, tanto da glicose como do colesterol. Você tem que ir, por exemplo, a um fisioterapeuta fazer exercício, ginástica, para recuperar aquele labirinto, não ficar parado, entende? Eu às vezes disse para uma vovozinha, mas a senhora tem que fazer exercício. Ó, varrer a cozinha é uma ginástica. E depois assim, o senhor quer que eu trabalhe? Eu falei, não quero que a senhora se movimente. Essa é uma idade que as pessoas resolvem descansar. E isso acaba sendo também prejudicial para a saúde. O descanso não é bom, porque além das articulações funcionam menos,
todo o aparelho circulatório funciona mesmo, principalmente no inverno. Você está parado com aquele frio, não há circulação do labirinto. Então, o doente tem que todo dia andar. Tenha que idade que tiver, ele tem que procurar andar com esforço próprio, andar numa calçada. O perigo é atravessar a rua, porque ele tem que virar para um lado e para o outro e pode ficar tonto. E a labirintite, não sendo tratada, ela pode provocar outros problemas? É porque a pessoa fica com aquela vida sem poder fazer nada, né? Ah, eu tenho tonteira, não posso fazer isso que eu tenho tonteira. Não, não é assim. A pessoa tem que fazer tudo enquanto puder, tem que viver a vida. O senhor encontrou algum paciente que de repente só descobriu, passou a vida inteira com labirintite e só descobriu que era labirintite já no final? Ah, é comum. Pessoas que, eu tenho tonteira, eu tenho qualquer coisa que come passa mal, tenho vontade de vomitar e às vezes é uma labirintite, não é isso? A labirintite também, tem pessoas que ficam com depressão e tem um pouco de labirintite, entende? A depressão é falta de motivação, você tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja idoso, sempre tem alguma coisa para o idoso fazer. Não é? Bom, a labirintite é um problema, é uma doença que acaba sendo tratada por remédios um pouco mais fortes, não é? Geralmente, por exemplo, numa idade avançada, uma pessoa que tem labirintite não tem só a labirintite, ela também tem uma série de outros problemas. Exatamente. É difícil medicar um idoso. Por exemplo, o que melhora bem o labirinto são vasos dilatadores. Indivíduos que têm problemas no cérebro, problemas do sistema nervoso central, aneurisma, muitas vezes não pode tomar um vasodilatador. Por exemplo, pessoas que têm Parkinson. Pessoas o que remédio têm do Parkinson tem não pode tomar certos né? vasodilatadores. Alguns vasodilatadores, eles dão tremedeira. E o doente que nunca teve, pensa que está com Parkinson. Aí você suspende o vasodilatador, ele melhora. E tem doentes que você usa de tudo, só melhora da tonteira com vasodilatador. Então, o vasodilatador cerebral, às vezes é necessário o doente ter uma consulta com o neurologista para saber se ele pode tomar. Por isso que é importante procurar o médico, porque o médico vai saber dar o remédio certo, mesmo que você tenha outros problemas aí, vai saber dar o remédio certo para que seja compatível com os outros problemas que você também precisa curar, não é isso, doutor Selmir? Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Diagnóstico. Se alguém quiser saber um pouco mais de informações com relação à labirintite, qual o telefone que pode procurá-lo? 2243-3386. 2243-3386. Meu consultório ali no Shopping Pedro II, quarto andar. Bom, então se você tiver algum problema relacionado à labirintite, também pode procurar o Dr. Selmir Macáquero, que falou muito bem aqui sobre as causas e sintomas e também os tratamentos com relação à labirintite. Logo após o intervalo comercial, nós vamos falar com o Dr. Mauro Cal. Ele vai falar um pouco sobre alergia e vacinas e a homeopatia no tratamento dessas alergias. Voltamos já já.